Esta é uma pergunta de funções para interpretação gráfica sobre algumas características genéricas de funções, domínio, contradomínio, zeros, portanto, o que temos aqui nestas linhas todas. O que eu vou fazer é então resolver esta questão. Vou então arranjar aqui um pouco de espaço, mas vou fazer ainda outra coisa. Vou colocar aqui um outro gráfico para ver em paralelo com este. E assim vou enriquecer um bocado a questão, porque vamos ver uma situação diferente. Nós vamos ver, vou responder a estas questões relativamente a este gráfico e responderei às mesmas questões relativamente a um outro gráfico, porque a pergunta poderá ser a mesma, idêntica, mas o gráfico ser diferente, não é? Então vamos supor que também poderia aparecer um gráfico com estes valores. Agora vou inventar aqui qualquer coisa, por exemplo, assim, assim. Pode fazer curvas também, não é? E assim. E vou marcar aqui estes pontos, também um pouco à sorte, portanto menos 5, aqui vamos supor que é menos 4, depois aqui é menos 3, aqui poderá ser o 1, o 2 aqui, o 5 e aqui 7. E marcar também aqui no eixo do y. Estes valores têm que ser dados, não é? Senão o aluno não consegue responder à pergunta. Vamos colocar aqui então 10. Aqui menos 6. Aqui será o valor menos 2. E aqui 1. E pronto, está tudo. Vamos supor que tínhamos então este gráfico também para estudar. Ok, já agora vou só aproveitar e mudar a cor ali do gráfico, porque fica um pouco mais visível. Portanto, está aqui a bola fechada, temos aqui o gráfico, está assim, e queríamos, por acaso estou agora aqui a ver, faltam aqui alguns dados que serão necessários para responder às perguntas, mas já vou acrescentar. Temos então ali o gráfico e temos, é preciso também apontar aqui este valor. Vamos supor que aqui é 1,5, este valor aqui, e aqui é 6, por exemplo, okay? Onde interseta aqui o eixo. Pronto, vamos então ver, eu vou tentar explicar o que é que será cada uma destas situações e responder relativamente aqui ao gráfico. Vamos só analisar uma coisa aqui no gráfico que nos é dado. Esta reta que está aqui a passar no x igual a 4, portanto é uma reta vertical, não é? É o que se chama uma assíntota da função, ok? É uma assíntota porque o gráfico está cada vez mais próximo desta reta, mas nunca lhe toca, de um lado e do outro, ok? Portanto, a função nunca passa aqui. Bom, o que é o domínio de uma função? O domínio de uma função pode ser calculado analiticamente ou graficamente. Nós aqui vamos calcular graficamente, vamos fazer uma análise gráfica. Então, para vermos o domínio de uma função, nós vamos olhar para o x, para o eixo do x, que é este horizontal, e vamos ver em que valores deste eixo do x existe função. Ok? E nós vamos ver, acompanhamos cá desde o fundo, de menos infinito. Já agora, deixem só dar uma dica. Eu coloquei aqui neste meu gráfico bolas fechadas. Aqui uma bola, pintei uma bola e aqui também pintei uma bola. Vamos supor que eu não pintava bola nenhuma. Por simplesmente parava o traço. Isso queria dizer que a função continuava sempre a seguir, ok? Nunca parava. Eu aqui coloquei uma bolinha, quer dizer que ela para aqui e que para aqui. A nossa não para, ok? Está sempre a andar. Está sempre a andar. E portanto, eu começo a ver o menos infinito no eixo do x cá em menos infinito, um valor muito pequeno, vou acompanhando e vou vendo em que valores é que tenho x. Em que valores do x é que encontro função, não é? Por exemplo, aqui para x igual a 2, eu encontro aqui a minha função, tem este valor no eixo da função, não é? E portanto quer dizer que este x pertence ao domínio, ok? Pertence ao domínio porque tem aqui uma imagem. Então, se isso acontecer com todos os elementos de x, de menos infinito até mais infinito, o domínio, por simplesmente, é R, ok? O conjunto de números reais. Se por acaso isso não acontecer, então poderá o domínio não ser R. Por exemplo, aqui neste 4, eu chego aqui ao 4 e eu não encontro função. Para x igual a 4, eu pergunto assim, qual é a imagem? Não tem imagem, não é? Não tem imagem, não há função. E, portanto, o domínio aqui será R, exceto o número 4, ok? Que também pode ser representado desta maneira que eu vou aqui escrever, de menos infinito
a 4, aberto, porque o 4 não pertence, reunido com 4, aberto a mais infinito, ok? E é assim que se vê o domínio. Vamos ver então aqui nesta minha função. Vou arranjar aqui um pouco de espaço. Nesta minha função, qual é que é o domínio? O domínio, vou fazer o mesmo, vou olhar aqui para o eixo do x e ver onde é que encontro função. E vejo que há aqui de menos 5 até 7, ok? De menos 5 a 7, o meu domínio aqui já era este, ok? Porque a função, por exemplo, em 8 já não existe função. Eu não encontro aqui, imagina assim, retas verticais, eu não encontro a função. Tal como acontecia aqui no 4, ok? O contradomínio. Bom, o contradomínio é ver a mesma coisa que eu estive aqui a ver para para o domínio, mas no eixo da função, no eixo dos y. E portanto, eu vou ver aqui, vou começar aqui em menos infinito, no eixo do y, e vou imaginar assim retas horizontais, a ver se encontro a função. Por exemplo, aqui no menos 4, eu vou aqui ver, não, eu realmente encontro aqui a função. Encontro aqui, vejo para um lado e para o outro, não é? Vai ter aqui um valor, que eu não sei quanto é que é, assim ao certo, mas sei que tem ali um valor de x que tem esta imagem, não é? Por exemplo, aqui neste valor, aqui deste eixo, eu também encontro aqui a função. Vai ter aqui uma imagem, um x que vai ter aquela imagem, não é? E portanto eu vou ver de menos infinito até mais infinito. E realmente também encontro aqui um valor no meio, no eixo dos y, portanto aqui o 0, que não cruza a função. Eu se imaginar aqui retas horizontais, não cruza a função. E portanto o domínio é r, exceto o 0. Neste caso é o número 0. Atenção que eu estou a ver no eixo do y agora, ok? De menos infinito a mais infinito. E aqui no 0, no eixo do y, não encontro a função. Portanto, isto vai de menos infinito. Também podia ser respondido assim. E de 0 a mais infinito, ok? Aqui no meu caso, atenção que o contradomínio também se representa assim por uma linha, ok? Um D com uma linha é o contradomínio de f. Aqui no meu caso, eu vou então olhar para o eixo do y e eu vejo a minha função vai de menos 6 a 10 no eixo do y, ok? De menos 6 a 10. Aqui fechado, fechado. E pronto, o contradomínio não é mais do que isto. O conjunto dos zeros da função. Os zeros. Bom, quando é que uma função é zero? Nós não nos vamos esquecer que o eixo da função é o eixo dos y, ok? Ter aqui y ou ter f de x é a mesma coisa. E portanto, este é o meu eixo da função, o eixo dos y. Quando é que então a função será zero? Eu vou ver aqui, agora vou ver aqui primeiro no meu gráfico azul, porque talvez seja mais intuitivo. Reparem, para x igual a 7, qual é o valor da função? O 7 é visto no eixo do x, o valor da função será 10, não é? Então quando é que a função é zero? Eu digo, por exemplo, aqui no menos 4. Quando x é menos 4, eu projeto este ponto no eixo dos y e vai dar aqui no zero, não é? Portanto, o menos 4 é um zero da função, porque faz com que a função seja nula. A função temos que vê-la no eixo dos y, não é? Portanto, o menos 4 é um zero, ou seja, os zeros são os valores onde a função vai cruzar aqui o eixo do x. Ok? Portanto, aqui neste meu gráfico, eu tinha zeros, tinha o menos 4, o 1,5, colocar aqui pontos e vírgulas para não confundir, e o 6. Ok? Seriam os zeros da minha função. Eram os valores de x que faziam com que a função fosse zero. Ok? Aqui no meu gráfico não tenho, porque reparem, esta função nunca interseta o eixo do x. Se nunca interseta o eixo do x, não tem zeros, ok? Não tem. Pode não ter, neste caso não tem. Os intervalos onde a função é negativa. Agora queremos ver onde é que a função é negativa. Reparem, a função a gente vê no eixo do y, não é? Então vamos ver aqui este gráfico. No eixo, portanto, a função é negativa portanto, eu agora vou imaginar, eu vou ver onde é que a função é negativa, eu vou ver no eixo do y, mas a minha resposta tem que ser dada em função de x, ok? As respostas todas são dadas em função de x, reparem, os zeros eu também vi aqui onde é que a função era nula, no eixo do y, mas eu respondi o x, não é? A resposta tem que ser sempre os valores de x. Então onde é que a função é negativa? Eu pergunto assim, para este x que está aqui a função é negativa? É, sim senhora, vai dar aqui um valor negativo. Para este x que eu tenho aqui, por exemplo, a função também é negativa, também vai dar aqui um valor negativo. É, sim senhor. Para este x aqui também vai dar um valor negativo no eixo do y. E portanto, aqui na minha função, a função é negativa para qualquer x que vai, portanto, para qualquer x que pertence de menos infinito até 4, que é aqui neste 4, e no 4 vou colocar aberto, ok? Porque no 4 não existe, este 4 não pertence ao intervalo, ok? Se eu quisesse incluir o 4, teria que fazer aqui o intervalo fechado.
E, portanto, todos os valores de x que vão de menos infinito até aqui a 4, a função está abaixo do eixo do x, tem valores negativos, ok? Porque a função, quando o gráfico da nossa função está abaixo do eixo do x, os valores dela são negativos, ok? E pronto, neste caso é só este intervalo. Aqui no meu gráfico, reparem, a função é negativa de menos 5, portanto, e aqui já é fechado o menos 5, percebem? Já pertence a esta solução, portanto é fechado. De menos 5 a menos 4, e no menos 4 é aberto. Porquê? Porque no menos 4 ela pertence ao domínio, mas é 0, e eu não quero saber quando é que é 0, quero saber quando é que é negativa. E, portanto, o 0 não é negativo. E depois, reunido com de 1,5 até 6, ok? E no 6 também aberto, porque no 6 é 0 e eu não quero os valores de 0. É aqui neste pedacinho e neste que ela está abaixo do eixo do x, ok? Os intervalos onde a função é decrescente. Bom, agora temos que olhar para a função e ver onde é que ela está a decrescer. Isso é só colocarmos em cima da função e ver se estamos a andar para baixo ou para cima. Por exemplo, aqui na minha função, isto é tipo um carrossel, eu coloco-me aqui em cima, estou a descer, não é? Estou a descer, sempre a descer. Portanto, ela é decrescente de menos infinito a 4. Quando lá está, a resposta é sempre dada em função do eixo do x, dos valores de x, ok? É decrescente quando x pertence de menos infinito a 4, reunido, ou vamos dizer antes, vamos dizer antes assim, bom, e de 4, reparem, eu se me coloco aqui em cima da função, também estou a decrescer, também estou a diminuir, não é? Portanto, estou a tomar valores cada vez mais pequenos, portanto, de 4 a mais infinito. Ok? Aqui na minha função, onde é que ela é decrescente? Bom, eu aqui estou a subir, estou a crescer, não é? A função está a tomar valores cada vez maiores. Aqui, reparem, aqui toma sempre o mesmo valor, é constante. Aqui decresce, sim, neste bocadinho decresce, quando x vai de 1 até 2. Portanto, aqui é para x, pertence, aqui também devia ter colocado o pertence, ok? De 1 a 2, e em mais nada, é só aqui, só decresce aqui, ok? Depois aqui é constante, e tal, e pronto, estritamente. Atenção que agora está-me a ocorrer aqui uma coisa que preciso chamar a atenção. Há uma diferença entre ser estritamente decrescente e decrescente, ok? E o que é que isto quer dizer? Para ser estritamente decrescente, aqui na nossa função não havia esse problema, mas aqui na função que eu coloquei, como há intervalos onde ela é constante, teremos também que incluir isso, que é a diferença entre estritamente decrescente e decrescente. Então a diferença é unicamente esta. Estritamente decrescente, ela tem que ser mesmo só decrescente. Então a minha resposta seria só este bocadinho aqui, ok? Só aqui é que ela está mesmo a decrescer. Como aqui a função é constante, é considerado também que ela é decrescente. É considerado que é decrescente e que é crescente na mesma, ok? Portanto, se falarmos só em crescente, eu vou aqui então mudar o meu intervalo, ok? Portanto, se estamos a falar só em decrescente, temos que incluir os intervalos onde ela é também constante. Se me dissessem estritamente decrescente, era só onde era mesmo só decrescente, ok? Essa é a diferença. Então, neste caso vai de menos 3 até, porque aqui é constante, ok? E aqui decresce até 5, ok? Embora eu sei que aqui ela é constante em alguns valores, mas isso também está incluído no decrescente, ok? Tal como estaria incluído no crescente. Eu se quisesse ver crescente, dizia de menos 5 aqui a 1. A este 1 aqui, ok? Porque aqui era constante, também era considerado crescente. Ok? Bom, então decrescente é de menos 3 a 5, certo? E agora os intervalos onde a função é constante. Portanto, aqui não existe, portanto, nunca é constante. Nunca é constante. Atenção, uma função constante é aquela que tem sempre o mesmo valor, ok? Existe um período, um intervalo do x, onde ela tem sempre o mesmo valor. E isso vai acontecer aqui neste gráfico, reparem. De menos 3 a 1, ela é constante, ok? De menos 3 a 1, porque ela tem sempre o mesmo valor. Reunido com 2 a 5. Ela aqui também tem sempre o mesmo valor. É assim, quando tivermos um segmento horizontal, ela tem sempre aqui o mesmo valor, ok? E aqui de 2 a 5.
E pronto, está respondido. Como podem ver, esta abordagem não é muito complicada. Temos é que saber o que são as coisas, não é? O que é o domínio, o contradomínio e assim. Bom, está visto. Então, até uma próxima.